Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Inquérito de Alexandre de Moraes para investigar mensagens vazadas já tem parlamentar suspeito. É isso mesmo. Um novo inquérito que investiga a divulgação de mensagens de assessores do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal inclui a deputada federal Carla Zambelli como uma das suspeitas de envolvimento no vazamento das informações. A informação foi divulgada pela CNN Brasil. O próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu um novo inquérito e também será relator do caso, que já foi apelidado de Vaza-Toga. A investigação também abrange a suspeita de vazamento de informações da Polícia Civil de São Paulo, o que motivou a abertura do processo. Entre os crimes investigados, destaca-se a obstrução da justiça. Segundo a investigação conduzida por Alexandre de Moraes, o objetivo deste vazamento seria perturbar as investigações em curso. A divulgação dessas mensagens comprometedoras tem gerado grande repercussão e preocupação entre os ministros do STF. O Brasil virou mesmo um circo. Quem deveria estar sendo investigado é o ministro e os seus assessores pelo conteúdo das mensagens divulgadas, e não quem vazou as mensagens. E documento que complica o gabinete de Moraes. O juiz instrutor Ayrton Vieira, braço direito do ministro Moraes, mandou um post para o então chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação, Eduardo Talhaferro, solicitando a identificação e bloqueio do usuário. O ministro pediu, escreveu o juiz. Talhaferro respondeu, só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. Vieira, sempre criativo, já tinha solução. Disse para enviar o relatório que o bloqueio seria feito pelo STF. Talhaferro enviou o relatório, mas ao invés de apresentar a origem do pedido da investigação como sendo o gabinete do ministro, ele afirma que o mesmo foi produzido por conta de um material recebido de forma anônima a pedido do assessor do ministro do TSE, juiz Marco Antônio Vargas. Veja o documento. Tribunal Superior Eleitoral. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Introdução. De ordem do Dr. Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar deste tribunal, foi solicitado a esta assessoria especial de desinformação análise de 3 publicações recebidas de forma anônima. Tais publicações se referem a manifestações programadas para o dia 14 de novembro na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, cujo foco são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O objeto desta análise é identificar os autores das referidas publicações apresentadas abaixo. Relatório assinado por Eduardo Talhaferro, em que afirma que postagens chegaram de forma anônima, quando na verdade foram enviadas a ele pelo gabinete de Moraes no STF. Aos poucos, o castelo de cartas vai desmoronando. Que várzea que tá virando isso aqui, meu amigo. Como é que eles podem olhar com a cara limpa e dizer que estava tudo sendo feito de acordo com o devido processo legal, tudo seguindo as normas e as regras? Nós estamos diante de um maior escândalo do judiciário do Brasil. E o que é esse escândalo? Não é o que não estava seguindo o rito formal entre a comunicação e tal. O maior escândalo é forjar relatórios, é fazer relatórios sob encomenda, é usar instituições do Estado, do Judiciário para perseguir pessoas a mando de um cidadão, Alexandre de Moraes. Onde ele é o cara que abre a investigação, ele é um cara que investiga, ele é o cara que decide, ele é a vítima. Esse é o escândalo. E aí nós temos essas mensagens que estão sendo publicadas. E o que o Alexandre de Moraes faz? Olha só o que ele faz. Isso não tem o menor cabimento. Glenn Greenwald, o jornalista, recebeu esse conteúdo e começou a divulgar a conta Gotas, que está fazendo cada vez mais sangrar o Alexandre de Moraes e descredibilizá-lo por completo. Ao invés do cara ficar quieto, olha o tanto que ele tem a mais absoluta certeza que o Rodrigo Pacheco é um capacho mesmo, não vai fazer nada. Ao invés do cara ficar quieto, sabe o que ele faz? Ele vai lá e abre um outro inquérito, ele abre outra investigação, manda a Polícia Federal
manda a Polícia Federal intimar o cara que ele acha, que ele suspeita que seja o responsável por tudo. Aliados de Moraes têm uma suspeita sobre como mensagens vazaram. A suspeita dos aliados do Moraes é de que foi o Eduardo Tagliaferro. Aí o que o Moraes faz? Manda a PF, e a PF, obviamente, né, os jagunços federais, intima Eduardo Tagliaferro, ex-chefe de órgão do TSE, para depor. Depois das publicações de reportagens do Folha de São Paulo, investigadores querem ouvir o perito e sua mulher, coitada da mulher do cara também, na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Então, o coitado aí, além de estar preso, porque teve um problema doméstico, foi preso, não me lembro, por causa de um problema doméstico, agora o Alexandre de Moraes vai intimar ele, porque ele quer saber de onde que tá vindo essas mensagens. Só que vamos lembrar de um detalhe, investigar fonte de jornalismo, olha o que o Gilmar Mendes já disse sobre isso. Gilmar Mendes dá cautelar proibindo investigações sobre Glenn Greenwald. Isso foi na época da Vaza Jato, 7 de agosto de 2019. Quando queriam investigar o Glenn Greenwald para saber de onde vinham as mensagens, Gilmar Mendes protegeu a fonte, protegeu o jornalista, protegeu todo mundo por causa da liberdade de imprensa. E agora, o que o Alexandre de Moraes faz? Ele suspeita quem seja a fonte e manda intimar um cara. Só que aquele cara está sendo intimado sem nenhuma prova, apenas porque os aliados do Moraes suspeitam. Então, se um dos aliados de Moraes suspeitarem que você está cometendo um crime, a Polícia Federal vai na sua casa. Olha o nível que a gente chegou. E aí tem a resposta que saiu agora. Advogado de auxiliar de Moraes acessa os autos e diz que Tagliaferro está tranquilo. Assessor do então presidente do TSE vai prestar depoimento na PF, no âmbito de um inquérito aberto pelo próprio ministro Alexandre. Então, peraí. Esse escândalo mostra ações ilegais e uma organização criminosa sendo criada por Alexandre. O que o Alexandre faz? Ele abre uma outra investigação de ofício, que é ilegal também, inconstitucional mais uma vez, e manda a Polícia Federal intimar o cara que ele acha que foi o responsável pelo vazamento das mensagens para investigar um vazamento que é sobre ele. Cara, irmão, que várzea é essa? Que loucura que está acontecendo e tudo normal. Imprensa agora acabou, não fala nada. Irmão, eu tô te falando, eu tenho certeza que o Maduro acorda de manhãzinha, pega o celular e fala, deixa eu ver o que o Moraes tá fazendo aqui. Opa, ó uma ideia maravilhosa. Assessores, ditadores, pra fazer igualzinho esse cidadão careca, ó. Pode fazer, manda lá, manda intimar o cara que vazou, manda prender o jornalista lá, pode mandar prender o jornalista. A impressão que tem é que Maduro tá copiando exatamente o que Moraes faz. O problema é que aqui é pela democracia, pelo Estado democrático de direito. E lá não. Lá a gente sabe que é uma ditadura sanguinária que está matando centenas de pessoas e condenando os opositores políticos, acabando com a oposição. O problema é que isso é grave, mas nem todo mundo consegue perceber a gravidade do que está acontecendo. O uso de instituições do nosso Estado brasileiro para perseguir pessoas, para censurar, para prender outras pessoas. E as semelhanças são impressionantes. Ó, vou dar para você ver. Lembra quando o Moraes mandou prender o Daniel Silveira? Pois é, Moraes, mesmo com a graça, mandou prender o Daniel Silveira. O Daniel tá preso lá, já passou do período que ele poderia sair. Olha só, ditadura de Maduro prende deputado da oposição no exercício do mandato. Olha as coincidências. Esse aqui é o deputado, um dos líderes da oposição também lá, foi preso. E olha o Maduro, olha o Maduro não, o Moraes Maduro, Moraes Duro! É o Morais Duro. É isso que tá acontecendo, nós temos o Moraes Duro aqui no Brasil. Não, cara, 7 de setembro a gente tem que ir pras ruas. Sinceramente, 7 de setembro a gente tem que ir pras ruas. Se você ainda não assinou a petição, tá aqui, nós estamos com 1.060.000, vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você não assinou, assine a petição e também entre nesse site aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é Votos Deputados, para você falar com os deputados que estão indecisos ainda, para que eles também possam assinar. Nós já temos 134 deputados que vão assinar o pedido de impeachment, que vai ser entregue ao Senado. Os deputados vão assinar para que assim a gente possa entregar ao Senado, mas tem que ser o pedido de impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história. Um abraço. Polícia Federal, que é uma instituição séria, formada por gente séria, os agentes, os peritos, os delegados. Infelizmente, a cúpula dela, que é nomeada politicamente, foi tomada pelo comunista Flávio Dino, logo no começo do governo Lula. E a maioria desses comandantes permanece nos postos.
Ou seja, se tornou uma polícia política. Como o Flávio Dino hoje ocupa um gabinete ali contíguo ao do Alexandre de Moraes, né, dentro do mesmo prédio do Supremo Tribunal Federal, é claro que a Polícia Federal trabalha a favor também desses inquéritos que são inquéritos tentaculares, inquéritos que se comunicam de forma sigilosa, sem que a defesa, os advogados tenham acesso. Às vezes o acesso, o investigado só é notificado tempos depois. O Ministério Público só é chamado a reagir depois que o inquérito, que o relatório está pronto e que a pessoa está presa. Quando se trata da figura acusatória dentro de qualquer processo jurídico, processo legal no Brasil. Então, assim, é uma ilegalidade permanente que foi montada ali no Supremo Tribunal Federal e no gabinete que é correlato a ele e se misturou do Tribunal Superior Eleitoral. As mensagens só documentam tudo isso, Bravo. E a Polícia Federal, infelizmente, está sendo instrumentalizada politicamente para isso. Eu sou do tempo em que a Polícia Federal passava uma viatura na Avenida Paulista, por exemplo, ela era aplaudida. As pessoas aplaudiam a Polícia Federal. A figura do agente da Federal, que efetuava as prisões da Lava Jato. Porque foi quando a instituição foi elevada, como deve ser, e a Polícia Federal deve ser enaltecida. Polícia Federal, a lei é para todos, já virou até filme. E aí, Brau, quero só tocar em 2 pontos de forma muito breve. Primeiro, o perito forense que está sendo chamado a depor é o suspeito número 1 de traição do Alexandre de Moraes nesse caso. Não à toa, até a mulher dele, a esposa, também foi chamada para depor. Há um dos diálogos em que o próprio perito e um juiz auxiliar, ele diz assim, ele cismou com isso. E quando ele cisma é uma tragédia. É o que aconteceu. Aparentemente agora ele cismou com o perito. Ou que o celular do perito é a fonte do vazamento dessas informações. E só está preocupado com o vazamento e não com o conteúdo. Porque Brasília já deu o recado. O conteúdo pouco importa. O que importa é quem traiu o consórcio de governo. Quem traiu aquela foto, aqueles 16 da foto. 2 do Executivo, Bessias e Rui Costa, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e os 11 ministros. E finalizo. Quando eu digo que não há muita esperança desses inquéritos serem trancados, fechados, é pelo ponto de vista legal, porque eles já extrapolaram qualquer limite legal. Eles só serão um dia encerrados politicamente. E é aí que perde o direito, é aí que perde a instituição Supremo Tribunal Federal e é aí que paira a insegurança jurídica. Num sistema mafioso, numa organização criminosa, o sujeito vai lá e denuncia o capo, entrega provas num acordo com a polícia, eventualmente, aí o capo vai lá e tenta se vingar daquele ex-funcionário companheiro de crime, comparsa de crime, que o traiu, né? que debandou para o lado certo, para o lado da lei. Né? Então é mais ou menos isso que a gente está vendo. O Tagliaferro era um bandido, isso não resta a menor dúvida. Nós temos as confissões dos crimes. Não só, estou falando do crime que ele tentou matar a mulher, né? Foi preso por isso e daí talvez o telefone tenha escapado, né? Porque ele agrediu a mulher. Mas ele cometia crimes e hoje tem mais revelação na Vaza Toga, né? E o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald na Folha de São Paulo disseram: o caso mostra ainda que um pedido de apuração feito por Moraes por meio de seu gabinete foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima. Ora, isso é identidade falsa. Isso é no mínimo, né? No mínimo. Aí ele disse o seguinte, o Tagliaferro, numa mensagem para o seu colega de crime. Ele disse: só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições. Quer dizer, eles tinham os alvos pré-definidos, eles tinham as punições que eles queriam, acima de tudo a censura na época, eles só não tinham crimes cometidos, né? E eles não sabiam que pretexto ou que instituição utilizar para censura e para perseguição dos seus alvos. Isso é coisa de gente criminosa. Então o Alexandre de Moraes está incomodado com esses crimes que ele comandava, vindo à tona,
e está querendo se vingar de quem vazou isso, né? Como na máfia existe a ormetá, né? A lei do silêncio, você não pode abrir a boca, não pode. Pior, abrir o bico para a polícia, é X9, tem que ser enquadrado, né? Pelo crime organizado. Então, não dá para dizer que é outra coisa, não tem mais nada aí que remeta à lei, à defesa da lei, das instituições, da Constituição. Isso é um pretexto ridículo, uma narrativa ridícula que ninguém mais acredita. É a mesma que o Maduro usa, aliás, o Maduro elogia o STF. Porque é a mesma desculpa que ele usa na Venezuela para sentar o sarrafo, prender mais de 1.000 pessoas, condenar a 15 anos de prisão e se bancar a vítima, se fazer de vítima. Oh, estou sendo alvo de um golpe, produzido lá em Miami, né? Esse caso aí era exatamente um sujeito que compartilhou uma mensagem para protesto contra os ministros em Nova York. Quer dizer, agora é crime você protestar contra os ministros aqui nos Estados Unidos? Isso é uma loucura que a gente está vivendo. Agora, eu quero só voltar no delegado, né? Porque a Polícia Federal, eu lembro também dos tempos do japonês da Federal, né? Era motivo de orgulho prender esses corruptos graúdos. Hoje é motivo de asco, de preocupação. É uma Polícia Federal aparelhada por comunistas criminosos, corruptos. Então, a Fabi disse que é constrangedor e, claro, né, ninguém quer o carro da Polícia Federal ou você ter que prestar uma oitiva. Eu não tive, né, esse desprazer de ser buscado por um carro, alguma coisa assim, mas eu prestei voluntariamente e hoje, não sei se eu me arrependo ou não, mas eles tinham que ter mandado uma carta rogatória, né? Eu acatei a mensagem informal da escrivã da Polícia Federal e aceitei a data da minha oitiva. Talvez não devesse ter feito isso, porque era tudo fora da lei, né? Tudo à margem do que eles tinham que ter feito, como alguém que era residente permanente há anos nos Estados Unidos. Green Card, né? Na época eu não era cidadão, mas já era residente permanente. Tinha que ter mandado uma carta rogatória. Mas enfim, Fabi, só para contar essa anedota, né? Quem ficou constrangido ali no ato, talvez porque eu não me intimide perante marginais, seja com que tipo de rótulo eles usam, né? Quem ficou constrangido foi o delegado, na verdade, aquele Fábio Schor, né? O mesmo que foi atrás de 7 empresários por emoji em grupo de WhatsApp, do qual eu participava também, né? Ele foi fazer esse trabalho sujo. O Eduardo Bolsonaro usou um termo para ele que eu não vou reproduzir aqui, mas enfim, quem age assim ou é capanga ou é aquilo que o deputado Eduardo disse, né? E ele também foi aquele que invadiu o quarto da filha adolescente do Eustáquio, né? É esse mesmo aí, Fábio Schor. Não esqueçam o nome do delegado, tá? Ele ficou constrangido. Eu já contei em algumas ocasiões um trecho, então eu conto aqui uma vez mais para finalizar. Ele vira para mim e diz: o que você quis dizer com pegar em armas e lutar contra comunistas? Numa entrevista que o Roberto Jefferson concedeu a mim no meu YouTube, na minha live. Aí eu tive que virar para ele e falar: o senhor poderia, por favor, ler a transcrição na íntegra? Aí eu fiz ele, até alguém como ele, ficar constrangido e falou: vou pegar em armas para lutar ao seu lado contra o comunismo. Risos. Falei: pois bem, o nome disso é piada, delegado. Piada. Eu não estava planejando pegar minhas armas e entrar de forma clandestina e ilegal no Brasil com as minhas armas para sair atirando em comunistas. Era uma piada. Então, eu conto isso para mostrar o nível dessa gente, né? Nós estamos lidando com bandidos que fingem defender a lei para perseguir jornalistas. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.